Caros irmãos que nos seguem aqui pelo canal do YouTube, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Convidamos a todos para que possamos elevar os nossos pensamentos, nos unindo com os bons espíritos, os mentores espirituais dessa tarefa, que nos auxiliam no entendimento do conteúdo que hoje vai ser apresentado. Nós daremos continuidade ao estudo das leis divinas ou naturais nos mundos habitados no sistema solar. Estamos nos referindo ao conteúdo do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, que nós iremos apresentar mais adiante. Em outros estudos, esse livro foi já apresentado por nós, os nossos companheiros lá do SEBMAB, Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, tem feito estudos com o conteúdo trazido por Santa Teresinha de Lisieux a respeito da vida nos mundos do Sistema Solar, esses mundos todos habitados. E nós queremos dar esse enfoque das leis divinas ou naturais. Então, vamos iniciar com Kardec, nos lembrando que o Livro dos Espíritos nos ensina sobre essa lei, lei de adoração. Nós vamos, junto com Kardec, aprender. Então, que se deve entender por lei natural? Esse conteúdo se encontra na parte terceira do Livro dos Espíritos, das leis divinas ou leis naturais. Então, os espíritos respondem a Kardec. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, no capítulo 1º da parte terceira do Livro dos Espíritos, nós encontramos essas afirmativas dos espíritos. E nós sempre iniciamos esse estudo das leis divinas nos mundos habitados do sistema solar com essa pergunta, porque ela nos traz um roteiro de felicidade, né? A felicidade almejada por nós, ela está ao nosso alcance se seguirmos esse roteiro e esse caminho, que é o conhecimento e a vivência das leis de Deus. Olha só como os espíritos são bem enfáticos. Nós queremos destacar aqui que ele só é infeliz, ele, o homem, nós, só é infeliz quando dela se afasta. Dela, a lei. Então, o caminho da felicidade é a lei natural, é a vivência da lei natural. Mas para isso nós precisamos compreender a lei, né? Então, está aí a importância do estudo do Livro dos Espíritos nessa parte terceira, em que Kardec vai didaticamente escrever sobre as 10 leis. Nós já falamos de algumas aqui, em estudos gravados por nós nesse canal do SEBMAB. A lei de reprodução, a lei de conservação, destruição e outras. E ainda virão outras leis que nós vamos estudar também. Então, sempre iniciamos com essa importante pergunta que se deve entender por lei natural. É a lei de Deus. Vamos seguir. Seguindo com Kardec para o nosso entendimento, quando ele pergunta na questão 615, é eterna a lei de Deus? E a resposta é simples.
eterna e imutável como o próprio Deus. Porque o que muda, as leis que mudam são as leis dos homens, de acordo com o progresso, de acordo com o avanço da sociedade. O homem cria leis que depois ele vem a modificar. Mas as leis de Deus não se modificam, elas são imutáveis, como o próprio Deus. Então, nós destacamos aqui um trecho da resposta da questão 616 e que acreditamos que traz uma ideia bem precisa sobre o que é a lei de Deus. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Olha que bacana, né? Então, os espíritos estão nos ensinando que a harmonia que reina no universo material, como no universo moral, quer dizer, o nosso universo íntimo, as regras do bom proceder também são constituídas ou se fundam nessas leis estabelecidas por Deus. E o universo material também, né? A harmonia que existe no reino, ou melhor, no universo material, como no universo moral, tem como base as leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade, né? Então, como os Espíritos disseram, a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. E ele fala aqui de eles, né, os Espíritos, de universo. Então, vamos lá, vamos seguir. Que essas questões são de grande importância para o nosso entendimento dos que são as leis. E aqui é a pergunta que nos norteia o estudo. Kardec traz o seguinte: as leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Vejamos aqui nessa pergunta que Kardec já está se referindo a outros mundos. E é com grande tranquilidade que nós espíritas podemos falar da vida em outros planetas. Que lá, já no início do Livro dos Espíritos, questão 55 e 56, Kardec pergunta aos espíritos e eles deixam nítido, claro, que todos os globos são habitados e que o homem aqui na Terra está longe de ser um exemplo de perfeição. Quer dizer, os outros globos, os outros planetas, os outros orbes abrigam seres que são muito mais avançados do que nós. Pelo menos aqui no nosso sistema solar, nós podemos dizer isso. Nós vamos ver no conteúdo de Santa Teresinha, no livro Mundos Habitados no Sistema Solar, né? Então, Kardec, por diversas ocasiões, em diversas questões do Livro dos Espíritos, traz perguntas referentes à vida em outros mundos. O estudante da doutrina espírita, que é atento, que é cauteloso na sua leitura, que busca a compreensão desse conteúdo, vai perceber que Kardec já falava disso, da vida nos outros mundos. Então, o espírita, não cabe ao espírita estudioso, dedicado, duvidar que haja vida em outros planetas, né? Isso aqui já é ponto pacífico para nós espíritas. Enfim, voltemos aqui à pergunta de Kardec, né? As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Então, a resposta já vem à nossa mente de alguma forma, porque nós já vimos nas perguntas anteriores, né? Que a harmonia que reina no universo já é consequência, né?
tem como base as leis divinas ou naturais. Então, nós estamos vivendo debaixo da lei no universo, né? Mas a resposta, ela vai exigir de nós uma reflexão. Vejamos se são as mesmas as leis divinas para todos os mundos. E os espíritos dizem o seguinte: a razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de progresso dos seres que os habitam. Então, não é um simples sim ou não, né? Eles vão nos esclarecer que essas leis divinas ou naturais, que são imutáveis, eternas, que estão em todo o universo, elas são apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de progresso dos seres que os habitam. Então, já está implícita aqui nessa resposta que os mundos não são todos iguais. Os mundos também trazem a sua diferença entre si pelo grau de progresso dos seres que os habitam. A natureza dos mundos é diferente, não são todos iguais. Mas a resposta, ela é uma resposta positiva no nosso entendimento. As leis são as mesmas, mas elas são apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de progresso dos seres que os habitam. Então, esse é o nosso ponto de partida para estudarmos as leis naturais nos mundos do sistema solar. Como será então que acontece a lei de adoração nesses mundos? Na parte terceira do Livro dos Espíritos, capítulo 2, a lei de adoração. Ainda no Livro dos Espíritos, em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima sua alma de Deus. Pensamento elevado leva o homem a Deus, aproxima a alma de Deus, a alma do homem de Deus. E essa lei, que é a lei de adoração, ela faz parte da lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Inato, que já nasce com ele. A adoração não é um comportamento aprendido em sociedade. A adoração é um sentimento inato no homem. Livro dos Espíritos, pergunta 654. Deus tem preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? Então, meus amigos, essa pergunta é daquelas que, se os homens aqui na Terra conhecessem esse conteúdo, isso evitaria muito sofrimento, muitas guerras, muitas separações, né? Se eles compreendessem o que os espíritos estão aqui ensinando, não só os espíritos, se eles vivessem o que Jesus ensinou. E nós vamos ver aqui uma passagem do Evangelho do Mestre que se casa aqui perfeitamente com esse conteúdo da doutrina. E a doutrina não deixa de ser o cristianismo redivivo. Então vamos aqui. Deus tem preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando fazer o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para com seus semelhantes ou para com os semelhantes. Vejamos, meus irmãos,
Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem, evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias, que não os tornam melhores para com seus semelhantes. Interessante, né? Então, não é a maneira pelo como adoramos, né? Não é dessa ou daquela forma que Deus tem preferência, com cerimônias, com rituais. O que Deus vai observar é o coração do homem, é a sinceridade dele, é a busca pelo bem, pela prática do bem, evitar fazer o mal. É isso que Deus prefere. Fica bastante claro, né? Então, como dissemos, Jesus já havia nos ensinado isso quando ele ensina a mulher samaritana. E nós vamos trazer aqui uma parte da passagem. Então, na continuidade da pergunta 654, os Espíritos nos explicam. Ele chama a si todos os que seguem suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprimam. Então, não importa o nome da religião, não importa o credo, não importa o local, a maneira pela qual, a forma pela qual se exprimem ou se exprimam, né? Deus chama para si aqueles que seguem suas leis. Olha aí a importância de nós estudarmos e conhecermos as leis divinas. Deus prefere aqueles que o adoram com sinceridade. E Jesus ensinou isso à mulher samaritana. Nessa passagem, Jesus está ali próximo ao poço de Jacó e a mulher vai buscar água. E Jesus pede a ela que lhe dê água de beber. E ali ela estranha aquilo, porque é um homem judeu conversando com uma mulher samaritana. E eles começam a travar um diálogo ali, inesquecível diálogo, em que Jesus vai se mostrando a essa mulher e ela depois vai ser uma divulgadora do Evangelho de Jesus também, junto aos seus lá na Samaria. E ela questiona isso, porque os judeus não se davam com os samaritanos, pois os samaritanos não iam a Jerusalém, eles adoravam no monte da região deles, eles não iam cumprir aquelas regras. Então, havia ali uma separação, havia ali uma discórdia entre esses dois povos, né? Judeus e samaritanos. E Jesus vem trazer aquela lição imortal sobre a maneira de adorar que agrada a Deus, né? E ele diz o seguinte, está em João, no capítulo 4, versículo 21, 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, não é nesse local ou nesse monte, isso não importa. A adoração deve ser em espírito. Essa é a lição imortal de Jesus para a mulher samaritana que representa todas nós e todos nós. Muito bem. Já dissemos que os planetas no sistema solar, habitados no sistema solar, estão aqui descritos nesse livro, Mundos Habitados no Sistema Solar, que foi publicado pelo SEBMAB no ano de 2023. E nós temos aqui essa publicação
que é uma organização de Aderlande Ferraz. Ele é o organizador do livro, é um pesquisador, foi muitos anos presidente de nossa casa, hoje ele é o vice-presidente, e é o resultado de um trabalho metódico, muito sério, feito com a mediunidade, né? A médium é Michele Sobrinho. E quem traz o conteúdo do plano espiritual de mais alto é Santa Teresinha de Lisieux. Então já está materializado aqui na Terra esse livro desde abril de 2023. E aqui a gente trouxe o sistema solar, né, com os nove planetas, quatro rochosos, quatro gasosos, sendo que já está explicitado na doutrina, né, o conteúdo de Kardec, muitas informações sobre Júpiter, né, também sobre Saturno, também sobre Marte, e que esse livro vem agora ampliar. Esse livro vem fazer parte da continuidade do conteúdo da doutrina espírita, trazendo as informações sobre a vida material e moral nesses planetas. No sistema solar, onde nós somos os irmãos menores, vamos dizer assim. A Terra é o planeta menos evoluído de todos. E Júpiter é o planeta mais evoluído de todos. Então, com esse conteúdo revelador trazido por Santa Teresinha, nós vamos compreender melhor a fala de Jesus, que há muitas moradas na casa do Pai. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa viagem, que nós já iniciamos com o planeta Mercúrio, que é aquele que fica mais próximo do Sol, né? Então, nós vamos ver aqui algumas imagens que são imagens reais, tá? O colorido pode ter sido feito em computação pelos homens aqui na Terra, mas são imagens tiradas lá no espaço, pelos telescópios que o homem aqui na Terra já conseguiu produzir. Então, a tecnologia já alcança bastante. Estamos ainda muito aquém, né, de conhecer a vida nos outros planetas. Tanto é que a ciência aqui na Terra ainda não admite a vida fora da Terra, né? Mas nós temos muita tranquilidade para compreender isso e entendemos esse livro como um mar, não só no conhecimento espírita, mas também no conhecimento humano. Então, Santa Teresinha apresenta o orbe de Mercúrio para nós da seguinte forma: no início do livro, quando ele inicia um capítulo para cada planeta, depois da introdução e de um conteúdo interessantíssimo, que todos vocês, de certo, vão tomar conhecimento. Vamos lá com Santa Teresinha. No sistema solar, a importante orbe que abriga espíritos generosos e sensivelmente adiantados, que cumprem os desejos de Deus em cada oportunidade recebida. Aqui, meus irmãos, nesse pequeno parágrafo, nós já percebemos, né, que esses seres generosos e adiantados cumprem os desejos de Deus. Isso é muito importante. Já sentem com maior intensidade o amor de Deus e compreendem seu convite ao progresso. Então, eles cumprem os desejos de Deus, eles sentem com maior intensidade o amor de Deus, compreendem seu convite ao progresso. O progresso que também é lei, né? Então, entendemos que em Mercúrio está atuando a lei de adoração, mas já são mais adiantados do que nós, porque compreendem e
cumprem as leis de Deus. E nesse capítulo de Mercúrio, Aderlande vai fazer a pergunta: há entre os habitantes sentimentos religiosos? E Santa Teresinha continua aqui. Para os habitantes de Mercúrio, o sentimento de religiosidade é natural e bem compreendido. Disponibilizam boa parte do tempo para o recolhimento íntimo e contato com Deus, dedicando-lhe todas as suas conquistas. Então, destacamos aqui que o sentimento da religiosidade é natural e é bem compreendido. Então, os habitantes de Mercúrio disponibilizam grande parte do tempo para o recolhimento íntimo. Vamos lembrar isso, pessoal. Como seres mais evoluídos vivenciam a sua religiosidade, né? Está aqui explicando para nós. Compreensão das leis, né? De forma natural, atender ao obedecer, né, às leis, atender às leis, né? Mas, sobretudo, queremos destacar que eles dedicam boa parte do seu tempo para recolhimento íntimo e contato com Deus. Então, onde está Deus aqui nesse caso, né? No íntimo. E dedicando-lhe todas as suas conquistas. Nós percebemos nessa afirmação o sentimento da gratidão a Deus. Esses são os nossos irmãos, habitantes do planeta Mercúrio. Mas como nós estamos fazendo uma viagem pelo sistema solar, ainda temos um pouco mais sobre o Mercúrio. Depois nós vamos mudar de planeta. Olha só, mais uma pergunta. Ou melhor, é a outra parte da resposta de Santa Teresinha, né? A fé no Pai e respeito por suas leis impulsionam o progresso espiritual e material de todos, uma vez que trabalham buscando sempre a harmonia e respeitando o próximo. O estudo acerca das ciências religiosas é difundido e ocupa lugar em toda a sociedade. Respeito por suas leis. Então, eles estão vivendo, sim, sentimentos religiosos. Eles trabalham, buscam harmonia, respeitam o próximo e estudam a ciência religiosa. Interessante, né? Então, temos aí essa vivência dos nossos irmãos no planeta Mercúrio. E agora sim, vamos para Vênus, o próximo planeta do sistema. E Aderlande já faz uma pergunta bastante direta. Em Vênus, os habitantes cultivam a religião? Nós vamos ter aqui uma resposta surpreendente e revelatória. Em Vênus, os habitantes exercitam a religiosidade, sem a prática de rituais e imposição de hierarquias. Possuem sensibilidade e visão mais aguçada para questões espirituais, o que permite uma comunhão mais intensa e fluida com os espíritos desencarnados. Olha só, vejamos que interessante essa resposta. Quando perguntada sobre se os habitantes cultivam a religião, Santa Teresinha vem dizer que é uma prática sem rituais, sem hierarquias, e que a sensibilidade desses habitantes possibilita essa visão mais aguçada das questões espirituais e permite
uma comunhão com os desencarnados. Entendemos que lá a mediunidade é muito natural, né? Então, eles estão em contato com os espíritos, com o plano espiritual do planeta Vênus. Então, Santa Teresinha trouxe para nós essa revelação. Os habitantes de Vênus exercitam sim a sua religiosidade, mas dessa forma. Então, agora vamos para o próximo planeta do Sistema Solar, que é o nosso irmão. Por quê? Mais próximo de nós, né? Vemos em Mercúrio, Vênus e agora nosso irmão Marte. Temos aqui uma foto que foi divulgada pela NASA, belíssima, né? Olha como os telescópios já conseguem uma precisão considerável, né, em relação a tudo que foi feito pela ciência aqui na Terra até hoje, né? Claro que muito temos que avançar, né? E a pergunta também é bem direta que o Adelante faz. Há templos religiosos distribuídos pelo planeta? Marte, né? Santa Teresinha vai nos responder sobre Marte. Espalhadas pelo planeta, há diversas instituições que se dedicam aos debates e construção do conhecimento. Nesses locais, a temática religiosidade possui destaque, favorecendo a reflexão e desenvolvimento íntimo dos habitantes. O desejo de contato com o Criador está presente e é intenso em todos, que compreendendo melhor a lei de Deus, o destaque é nosso, não se limitam a espaços físicos para expressão da religiosidade. Olha aqui a lição da mulher samaritana, né? Essa adoração não depende de espaços físicos, não se limitam a espaços físicos para expressão da religiosidade. Eles estudam, né? Existem templos? Olha o que ela responde. Há diversas instituições, mas lá é um local de debates, de construção do conhecimento, e a temática religiosidade possui destaque. Então, a gente entende que eles estão estudando diversos assuntos com destaque para a temática religiosidade. E os nossos irmãos habitantes de Marte têm esse intenso desejo, né, de contato com o Criador. Muito bem, esse é o planeta Marte. É o conteúdo trazido no livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Seguimos nossa viagem e vamos para o gigante gasoso, né? Então, Mercúrio, Vênus, Marte, pulamos a Terra, né? Que é o planeta mais inferior do sistema, e já vamos para o nosso irmão maior, o planeta Júpiter, que é o maior dos planetas, e, de acordo com o ensino dos espíritos, o mais evoluído, onde habitam seres de maior evolução espiritual. Então, nós temos essa belíssima imagem do planeta Júpiter, trazida pelo telescópio James Webb, enviada, né, por ele, mostrando auroras em Júpiter. É realmente uma visão belíssima. E, como não poderia deixar de ser, se lá é o planeta mais evoluído, a lei de adoração está também nesses seres, né? Um sentimento inato também, mas eles vivenciam de uma outra forma do que nós aqui na Terra. Vamos ver o que Santa Teresinha esclareceu aqui. Faz uma dissertação. Em grande destaque há o planeta Júpiter, influenciando material e espiritualmente a todos os astros que compõem o sistema solar. Em profunda comunhão e interação com os amigos do plano espiritual, olha só, também
recebem e executam as instruções de luz, contribuindo para o progresso geral. Então, esse progresso geral é o progresso dos outros orbes que compõem todos os astros que compõem o sistema solar. E eles estão em comunhão profunda com os amigos espirituais que dão essas instruções de luz e eles executam para o progresso geral. Estão ou não estão cumprindo as leis de Deus? Certamente, né? Então, Santa Teresinha de Lisieux nos traz esse conteúdo no capítulo sobre Júpiter. E ela traz também as expressões artísticas tão comuns entre os habitantes se destacam em todos os cantos, manifestando a beleza. Exercitam constantemente a religiosidade, por meio de expressões elevadas de trabalho e gratidão ao Criador, e buscam a todo instante auxiliar aqueles que, mesmo em orbes e astros diversos, necessitam de amparo e estímulo para o bem. Quantas leis estão implícitas aqui, meus irmãos? Nós vemos aqui a lei de justiça, de amor e caridade. Nós vemos a lei de progresso. E destacamos também que, quando ela fala sobre as expressões artísticas, que é comum, né? Essa manifestação dos habitantes através da arte, né? Que tivemos a revelação através de Kardec que Júpiter, como planeta mais avançado, muito avançado, trouxe algumas reencarnações aqui no planeta Terra, né? Alguns habitantes de Júpiter reencarnaram aqui na Terra para impulsionar o progresso do nosso planeta. E dentre eles, Mozart, né? Nós temos lá na Revista Espírita, inclusive, um desenho da casa de Mozart em Júpiter, né? Mas não é no plano espiritual, é em Júpiter mesmo. São habitantes, moram lá, né? Então, meus irmãos, é muito bonito, né? A gente saber disso e que esse orbe, os seus habitantes, auxiliam a outros orbes, não é só o planeta Terra, a todos os orbes que compõem o sistema, pela sua elevação, pelo seu nível evolutivo, já tem condição de auxiliar os irmãos que necessitam de amparo e estímulo para o bem, como nós. Muito bem, nossa nave continua. Nós vamos agora para o próximo planeta, que também é gasoso, o planeta Saturno. Vemos uma belíssima imagem que também é de um telescópio. Parece um desenho, mas não é. Quando nós buscamos na internet essa imagem do planeta Saturno, vinha com esse comentário, né? Parece um desenho, mas uma imagem captada pelo telescópio, pelos telescópios que já têm essa tecnologia que possibilita essa captura de imagem, né? Então, a Adelante está fazendo uma pergunta sobre o planeta Saturno. Na vida social dos habitantes de Saturno, há o cultivo sistemático da intelectualidade e da religiosidade? Há escolas e templos religiosos? Como será que eles vivenciam essa lei de adoração lá em Saturno? Esse cultivo, é interessante a pergunta de Aderlândia, porque ele coloca a questão da intelectualidade, né? Então, ele pergunta se há escolas e há templos religiosos. Vamos ver, com Santa Teresinha aqui a resposta. Possuem instituições, compartilhando ideias e experiências. Todavia, os templos religiosos não são necessários. Já compreendem o conceito de templo íntimo,
entrando em comunhão com o Criador, sem a necessidade das organizações exteriores. Temos aqui o Evangelho do Senhor, exemplificado por esses seres que já compreendem as leis divinas, que já vivenciam as leis divinas num orbe onde não há mais provas e expiações, onde o bem já sobrepõe de muito o mal, ou onde se pode dizer que o mal já não existe mais. Então, esses seres vivenciam a religiosidade de forma ampla, mas não são necessários templos. Eles entram em comunhão com o Criador no seu templo íntimo. Esse é o nosso destaque para essa lei de adoração nos mundos habitados do sistema solar, que os seres vivenciam essa comunhão com o Criador no seu templo íntimo. Então, já vimos aqui em outros orbes, né? Não há templos, não há hierarquias, não há rituais. Então, o caminho que a doutrina espírita nos indica é um caminho seguro, pois não temos rituais, né? Nós aprendemos com a doutrina que a forma de adorar é também com o coração, de forma sincera, como nos ensinaram os Espíritos no Livro dos Espíritos. Deus prefere a esses que compreendem e cumprem as suas leis. E os nossos irmãos dos planetas mais adiantados já vivenciam isso de forma muito natural. São esses exemplos que nós devemos seguir. Seguindo, mais um planeta em que essa resposta de Santa Teresinha, ela é muito clara para nós. É muito nítida, porque ela vai comparar a atuação deles lá em Urano conosco aqui na Terra, nos mostrando a nossa distância, mas também um caminho a percorrer para que a gente chegue na situação em que ele já se encontra. Pergunta 411, do livro Mundos Habitados no Sistema Solar. A religiosidade está presente na vida social dos habitantes de Urano? E Santa Teresinha responde: o sentimento de religiosidade é amplamente exercido e manifestado pelos habitantes de Urano, que possuem maior destreza na condução deste sentimento e maior consciência na interação com o Criador, diferentemente dos habitantes da Terra, que pouco compreendem a própria intimidade, limitando a manifestação da religiosidade a fracas ações de recolhimento e atividades de culto exterior. Esse conteúdo se encontra no livro, na página 449, que nós sugerimos a leitura e a reflexão, porque Santa Teresinha deixa bastante claro para nós, né, que o homem aqui na Terra tem manifestações limitadas da religiosidade, porque pouco compreendem a si mesmos, a própria intimidade. E tem ações de recolhimento são fracas, né? E atividades de culto exterior que nada levam, que a nada levam, né? Que são vazias por si próprios. Se nada disso modifica o homem. Então, meus irmãos, nós temos mais um planeta para trazer, mas deixamos essa sugestão de leitura aqui da pergunta 441, ou melhor, 411, né, que está na página 449 do livro, sobre como os habitantes lá do planeta Urano
bastante distante de nós, mas que são seres evoluídos, que têm essa destreza na condição desse condução deste sentimento de religiosidade. Estão conscientes da interação com o Criador. Então, é um convite a nós, para que nós também trabalhemos o nosso templo íntimo, a nossa religiosidade de forma sincera, vinda do fundo do coração, com ações de trabalho no bem, com gratidão a Deus, ao Criador, sem a necessidade do culto exterior. E na nossa viagem, antes de irmos para o último planeta do nosso sistema, que é Netuno, ainda vamos estudar aqui com Santa Teresinha o restante dessa resposta, ou o que ela fala sobre Urano. Urano é um planeta que abriga espíritos que formam sociedades pacíficas e desenvolvidas. Os habitantes bem compreendem a vida e as leis de Deus, trabalhando em harmonia para o bem-estar de todos. Então, destacamos: compreendem a vida e as leis de Deus. A importância de compreendermos as leis, conhecermos as leis, compreendermos e vivenciarmos essas leis de Deus. E aqui, meus irmãos, nós vamos para a nossa última pergunta, que destacamos aqui do livro, que é a 434, tratando do planeta Netuno. Em que nível se pode ver o senso de fraternidade entre os habitantes de Netuno? Sim, meus irmãos, estamos falando de religiosidade. Estamos falando da condição evolutiva desses mundos onde não há mais prova nem expiação, desses mundos em que os habitantes praticam o bem espontaneamente, onde não existe mais o mal, porque eles já vivem de acordo com as leis de Deus. Então, em que nível se pode ver o senso de fraternidade entre os habitantes de Netuno? Todos os habitantes se reconhecem como irmãos, nutrindo fortes sentimentos de afeto. Possuem forte afinidade entre si e semelhança de objetivos, o que os torna extremamente unidos, vivendo em harmonia. E dessa forma, nós chegamos ao término do nosso estudo de hoje, esperando que esse conteúdo tenha despertado os corações e as mentes para a necessidade do nosso autoconhecimento, do recolhimento íntimo, desse trabalho tão grande que ainda temos pela frente, de vencer as nossas inferioridades, para que também estejamos dentro dessa sinfonia do que acontece no sistema solar entre esses outros planetas. Nós também faremos parte desse concerto de forma harmônica, vivendo também entre irmãos e como irmãos aqui na Terra. Sabemos que esse dia chegará, né? Nós espíritas já sabemos da regeneração, mas ainda somos expiação e provas. Precisamos, então, trilhar o caminho o quanto antes, abrir as nossas mentes o quanto antes para essas verdades do plano universal, das leis divinas, para que possamos também nós chegarmos à felicidade. Muito obrigada. Nós pedimos a Jesus que nos dê bom ânimo.